Olá, amigas e amigos do Programa do Setorial de Saúde do Partido dos Trabalhadores. Muito boa noite. Nós estamos iniciando agora, exatamente às 19h05, o Programa Setorial de Saúde do Partido dos Trabalhadores do Estado do Ceará. A apresentação é minha, Antônio Ibiapim. Nós temos dois importantes convidados. Dr. Arruda Bastos, médico, professor universitário, membro da Coordenação Executiva Nacional da Associação Brasileira de Médicos e Médicas pela Democracia, e também um cientista e secretário de Saúde do Estado do Ceará. E para conversar com o Dr. Arruda Bastos neste programa de hoje, temos também o convidado Cristiano Fiuza. Ele é psicólogo, professor universitário e militante do SUS e da reforma sanitária. A transmissão é realizada pela TV do Habilidoso, nos canais do YouTube e Facebook, e também pelas redes sociais do Partido dos Trabalhadores, tanto do Estado do Ceará como do município de Fortaleza. Você pode acompanhar pelo Facebook e também pelo YouTube. Hoje nós temos como tema a situação epidemiológica do Ceará, possíveis cenários. E temos também aqui um balanço da situação da pandemia no Brasil. Hoje, completando as 24 horas, morreram 964 pessoas no Brasil. O Ceará, segundo o boletim do Estado, está estável e só há uma situação que preocupa, que está fora dessa estabilidade, e é na Zona Leste, pegando ali o Aracati e outras cidades próximas do Aracati. E também há uma previsão de que nos próximos 15 dias é possível amenizar a situação, que agora é também essencialmente grave. E eu quero, então, passar aqui a palavra para nosso amigo, colaborador, esse médico de suma importância para a sociedade do Estado do Ceará, doutor Arruda Bastos, para, em uns 20 segundos, ele fazer aí a sua saudação aos nossos amigos e amigas do Programa do Setorial de Saúde do Partido dos Trabalhadores. Doutor Arruda Bastos, muito obrigado mais uma vez, seja bem-vindo e com o senhor a palavra. Obrigado, Biapino, obrigado aí pelo convite, participar desse programa, junto com o Cristiano Fiuza, dizer que é uma satisfação sempre comparecer a esse encontro do Setorial de Saúde do PT. E vou dar para você, Biapino, um número novo, tá? Esse número que você deu, eu vou dar o número de hoje. Sabe qual é o número de hoje? O número de óbitos nas últimas 24 horas, 1.041. Nós estamos com 1.041 óbitos confirmados, segundo o portal do CONAS, hoje às 18 horas, elevando o número total de casos e óbitos a 630.001. E temos um recorde nunca alcançado. No último período, casos confirmados, 298.408 casos confirmados, elevando o total de casos confirmados durante a pandemia a 26.091.520 casos. Então, esses são os números. Daqui a pouco, quando o consórcio dos veículos de imprensa divulgar, nós vamos fazer uma associação com os números do CONAS. Eu até quero dizer a todos os internautas que estão escutando o programa, participando do programa, se vocês querem ter dados mais fidedignos do que o próprio divulgado pela imprensa, por esse número de veículos de imprensa, tendo à frente a Rede Globo, que normalmente divulga no Jornal Nacional por volta de 18h30, entre as 18 horas em ponto,
que o portal do CONAS, que é o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, o conselho que congrega os secretários estaduais de saúde, que com muita honra eu fui vice-presidente durante praticamente toda a minha gestão, durante quase 8 anos, quando eu estive na Secretaria da Saúde. É um número muito real. Ontem, por exemplo, o consórcio de imprensa dava um número menor, o CONAS dava um número maior. Hoje, o número real é esse. Infelizmente, voltamos acho que anterior a setembro, talvez a agosto do ano passado, né, que eu acho que nós não tínhamos alcançado o número desse. Eu acho que talvez finzinho de agosto, vamos ver daqui a pouco. Mostrando que a doença em alguns estados estabilizou, mas nós temos muitos estados em que a doença continua crescendo, como o Brasil é muito grande, da mesma forma que as outras ondas, isso aconteceu de forma diferente, aumentou diferentemente nos estados. O sul agora está crescendo bastante, muito mais o centro-oeste. Aqui no Ceará, como o Biapino falou, nós estamos vivendo uma certa estabilidade, mas tem uma novidade para hoje, daqui a pouco nós vamos falar. Tem uma subvariante da variante ômega, tá certo? Que nós vamos daqui a pouco falar dessa variante, que é a BA2. Essa BA2 é a subvariante da variante ômega. E ela, pelos estudos que estão sendo realizados, ela infecta ainda mais do que a própria ômega. E infecta também os vacinados. Mas vamos discutir isso durante o programa. O que é certo, Biapino, deixar aqui uma mensagem inicial. A pandemia não acabou. Doutor Arruda Bastos, e agora eu passo a palavra para o doutor Cristiano Fiuza. Seja bem-vindo, muito obrigado por estar aqui conosco, dando a sua colaboração aos nossos amigos e amigas. Boa noite, doutor. Boa noite, Biapino. Boa noite, doutor Arruda Bastos. É um prazer estar aqui com vocês nesse momento. O doutor Arruda Bastos tem um histórico longo aí com relação ao SUS, e Biapino também, pelas lutas aí. E é um prazer estar aqui, né, com vocês. E para a gente começar aqui, eu queria colocar que uma das coisas que eu acho que eu aprendi com o SUS, e trabalhar no SUS, é que não dá para você retirar a questão política da questão sanitária, né? Essas duas coisas, elas andam juntas, assim, não é simples, não é só o vírus, e não são medidas simplesmente de assistência ou curativas que vão resolver esse problema. Esse problema que nós estamos vivendo hoje é fundamentalmente um problema político também, né? Um problema de ordem política. Nós temos aí um genocida enquanto presidente que fez de tudo para que esse vírus se espalhasse aqui no Ceará, no Brasil inteiro. É um cara que deve, quando sair desse cargo que ele ocupa hoje, com certeza ele vai ser responsabilizado por, pelo menos, eu estava vendo um cálculo aqui, de junho de 2021, onde você tinha 350 mil mortes. Nesse estudo mostra que se as medidas corretas do governo federal tivessem sido tomadas, teriam sido poupadas na faixa de mais ou menos 125, 130 mil vidas. Ou seja, se você for somar, se você continuar nesta mesma linha, acompanhando esses números, era mais ou menos para ter, se as medidas necessárias tivessem sido tomadas, mais ou menos uma média de 300 mil pessoas poderiam ter sido, as vidas de 300 mil pessoas poderiam ter sido poupadas. Então, é uma calamidade, não só pelo fato do vírus em si mesmo, mas principalmente por essa condução desastrosa que o governo federal ele vem fazendo aí. E eu espero que a gente possa comentar também um pouco sobre esses fatos. Uma boa noite. Fiuza, pelas suas palavras, e uma vez mais eu digo, por estar aqui conosco, nos ajudando nessa batalha. Esse programa tem contribuído de forma muito significativa para levar informação às pessoas à medida do possível. A gente
instrumento, um meio pequeno, mas a gente está fazendo a nossa parte, levando uma gota d'água para botar lá no incêndio. E o doutor Fiuza fala uma coisa, doutor Arruda Bastos, muito interessante. Ele disse: eu aprendi do SUS. E a política, ela infere nas coisas. O Aristóteles, se eu pudesse, eu ia sair no meio da rua, com um megafone, lendo o Aristóteles, para as pessoas ouvirem. Porque que homem extraordinário. Ele disse: o homem é um ser essencialmente político, naquele tempo, antes do nascimento de Jesus Cristo. Porque ele só pode viver em sociedade, em interação um com o outro. Por exemplo, eu estou na minha casa e preciso desse microfone para eu poder falar. Mas quem fez o microfone? Eu não sei. Entretanto, eu preciso do microfone para eu poder fazer o meu trabalho. E o indivíduo que fez o microfone precisa de mim, porque eu comprei através da compra do microfone, ele ganhou o salário dele. Por isso, o homem só pode viver em sociedade e interação uns com os outros. Portanto, tudo é político. Infelizmente, a grande maioria das pessoas e as escolas também não ensinam a importância da palavra política. Doutor Arruda Bastos, eu gostaria que o senhor desse uma explicação de forma didática, porque a ciência, a medicina é muito técnica e tem muitíssimas palavras, as pessoas nunca nem ouviram a pronúncia dessas palavras. Mas por que um vírus ele é tão resistente e tão difícil de ser combatido? E aí o senhor aproveita e já diz qual a melhor forma de, uma situação que o vírus é o agressor, o que fazer. Eu me lembro que uma vez o senhor já disse uma coisa muito simples, eu aprendi muito, acho que é por isso que eu não peguei a pandemia. O senhor disse: olha, chegou em casa, tira o sapato, deixa do lado de fora, corre para tomar um banho imediatamente com muito sabão e com muita água. Eu botei isso em prática e não peguei, graças a Deus, a pandemia, a doença. Doutor Arruda Bastos. E vai servir também para o doutor Fiuza, para ele também fazer uma consideração em cima dessa pergunta para poder explicar aos nossos ouvintes. Pronto, antes da resposta, Virginia, eu queria dizer que assina embaixo tudo que o Fiuza falou. Né? Nós estamos diante de um governo genocida, um governo que é anti-ciência, que é negacionista, que trabalha por vírus, né? Que usa a necropolítica e tudo mais. Tivemos os piores ministros da saúde de todos os tempos, aí eu não retiro Mandetta, não retiro Nelson Teich, não retiro Pazuello, e essa desgraça que está aí desse Queiroga. Um pior do que o outro. Escanteou os melhores técnicos do Ministério da Saúde, colocou grande número de militares que não entendem nada, nem de logística, nem de SUS, nem de ciência, nem de coisa nenhuma, tá certo? Escolheu a dedo, inclusive a secretária lá de Educação e Saúde, que é uma do Ceará, eu não vou nem citar o nome, todo mundo sabe, né? Foi titulada como a chefe da cloroquina, tá certo? Para comandar uma pasta importante. E isso que é que poderia dar até hoje? Trabalhou contra a vacina, não comprou a vacina, agora está trabalhando contra a vacina das crianças. E aqui eu quero dizer uma outra notícia lamentável. Uma criancinha de Juazeiro do Norte faleceu ontem de Covid. Uma criança pequena ainda faleceu de Covid por falta, inclusive, de leitos. Não tinha leito de UTI para essa criancinha e ela veio a falecer, porque os leitos estavam ocupados por outras crianças que também tinham tido Covid. Né? Então, o programa de hoje deve também servir para desmistificar com relação à necessidade da vacinação. E aí, respondendo diretamente ao Biapino, por que um vírus desse está causando tanta confusão? Olha, eu estou falando agora. Nós temos uma subvariante de uma variante, Biapino. Olha, uma subvariante de uma variante que já tem mais de 50 mutações, tá certo? Principalmente na coroa do vírus. Então, é um vírus praticamente novo. A cada semana
O vírus mãe está ficando para trás. O coronavírus, o novo coronavírus inicial, que começou lá no finzinho, ainda de 2019, que chegou no Brasil em 2020, que fez toda aquela confusão toda, depois veio aquelas outras variantes, aí tem o alfabeto grego todinho, ômega e etc, delta e tudo mais, e agora chegou essa outra, e agora já descobriram essa que eu citei agora, que é a BA2, que ela é diferente. Então, o vírus, enquanto essa pandemia não tiver uma população de vacinados, incluindo crianças, tá certo? Na casa de 80% ou mais, nós não vamos resolver este problema, enquanto em algum local do mundo, tá certo? E aí o negócio é democrático. Nós podemos vacinar aqui um grande número de pessoas, é bom e é justo que se vacine. Agora, se não tivermos uma preocupação de vacinarmos os países também da África, os países ainda mais pobres do que o Brasil, tá certo? Os países com maior dificuldade, esses países vão continuar gerando variantes, e essas variantes vão, como agora essa ômicron, chegar nos países vacinados e contaminar um número grande de pessoas. Claro que os vacinados não vão sofrer tanto, mas aqui e acolá um sofre e vem óbito, mas aqueles que não tomaram vacina ou têm vacina incompleta, por isso que nós chamamos essa pandemia dos não vacinados. E uma coisa, Ibiapina, que nós temos que deixar claro aqui, a vacina, quem tomou uma dose, não tomou nada. Quem tomou 2 doses, tomou alguma coisa de vacina. Quem tomou a 3ª dose, vai bem. Mas quem não tomar daqui para frente a 4ª, a 5ª, a 6ª e a 7ª, tá certo? Não vai ter uma proteção maior. Nós não vamos ficar livres de vacinação periodicamente. Essas vacinas, elas vão ter que ser atualizadas, tá certo? Pelos cientistas, pelos laboratórios, aqui no caso pela Fiocruz, pelo Butantan, no mundo pelas grandes farmacêuticas, atualizando a vacina como a da gripe atualizada todos os anos, com as variantes e subvariantes. Então, por que eu dei aquele conselho ainda, eu acho que foi ainda na primeira onda, né, que você tinha que fazer? Porque o álcool gel, as pessoas esqueceram que existe álcool gel. Lavar as mãos, pergunta hoje aí no teu programa, quem está lavando as mãos mais de uma vez por dia? Continua lavando como era antes da pandemia? Não pode. Tem que continuar lavando também como se lavou na primeira onda e na segunda onda. Tem que ter esse cuidado, como você falou. É claro que hoje a ciência e o estudo do vírus mostram que a grande disseminação é de pessoa para pessoa mesmo. Por isso que hoje o uso de máscaras, principalmente a máscara N95 ou similar, por isso que o governo do Estado aqui, e eu sempre parabenizo o Comitê de Enfrentamento à Covid do Estado, e aí eu cito o secretário de Saúde, atual Marcos Gadelho, o secretário anterior e o governador do Estado, porque tem feito, sempre seguindo a ciência, cada reunião do comitê. Amanhã tem reunião do comitê. Eu já vou fazendo o apelo. O governador não é para flexibilizar nada. Não tem pré-carnaval, não tem carnaval, não tem que aumentar a quantidade de pessoas. E eu ainda sou favorável, como ano passado, que não tenha feriado de carnaval. Feriado de carnaval não dá para ter brincadeira, não dá para ter festa no meio de uma pandemia. Se der feriado de carnaval, as pessoas vão sair, vão para a praia, vão para as barracas, vão para o interior, e aí é só um motivo para a doença aumentar novamente. Nós estamos sempre assim. Nós baixamos uma onda, liberamos, aí vem Natal, Ano Novo. Aí, pum, lá vem de novo. Aí baixamos, não sei o quê, vem. Então, não está na hora ainda de se flexibilizar muita coisa. Se não dá para ter lockdown, para fechar como foi no início, acho que também não é necessário agora, nesse momento, se exigir que as pessoas, os trabalhadores e as pessoas do comércio, as pessoas nas escolas, se usar máscara e a máscara for de boa qualidade, se tiver um certo distanciamento, se tiver o álcool em gel, se quem tem algum sintoma não for trabalhar, não for para a escola, já é meio caminho andado. Agora, não pode achar, e eu disse isso no começo, que a doença acabou, porque não acabou. Eu vi pessoas dizendo, até grandes cientistas, daquela primeira onda, que a doença estava resolvida no meio do ano. Não teve.
A segunda onda, que estava resolvido, não teve, tá certo? E agora nós estamos nessa outra e nada impede que se tenha outra onda. Nós estamos só com 77% de pessoas vacinadas com primeira dose, 70% vacinadas com segunda dose, e na casa aí de 22% só com terceira dose. Então, nós temos realmente vacinados no Brasil, a grosso modo, e se nós formos colocar assim com maior rigidez, 22% da população está vacinada no Brasil, tá certo? Com uma imunidade maior para enfrentar o vírus e suas mutações. E muito obrigado, doutor Arruda Bastos. Doutor Cristiano. Opa. Sim. Então, a primeira questão aí em relação a isso é que a gente sabe que essa CPI aí está investigando que o Bolsonaro, né? Não vou falar aqui, senão a live cai. Se eu for falar o que eu penso mesmo desse senhor, a live vai cair. Então, não vou falar aqui, não vou dar os adjetivos que esta senhoria merece. Mas essa pessoa que está no poder, aí, a CPI já vem investigando aí, né, há algum tempo. Existe um subfaturamento, né, um superfaturamento em cima dessas compras de vacina que foram negadas ainda em setembro de 2020, ou foi em agosto de 2020, agosto, setembro de 2020, as vacinas foram oferecidas e este senhor que ocupa o poder aí negou-se a comprar. Só comprou quando houve aí, me parece, que é o que a CPI está investigando, algum tipo de mutreta, algum tipo de ilícito, né? E que isso aí está precisando ser investigado. Então, essa vacinação, como o doutor Arruda Bastos muito bem colocou, ela não avançou ainda mais justamente por esses motivos que a gente veio falando, né, anteriormente, tá certo? Vocês estão conseguindo me escutar? Sim. Porque a imagem aqui, a câmera caiu aqui, daqui a pouco ela volta. Perfeito. Então, eu estava dizendo, só tentar voltar aqui. Só ver se eu consigo aqui, não. Ó, vamos lá. Então, veja só, esse processo, ele foi, esse atraso, né, essas mortes, como a gente está falando, foi provocado pelo governo federal, pelo atraso na compra dessas vacinas e na tentativa deslocada deste doente aí, que de querer impor à população, ao invés das vacinas, a história da imunidade de rebanho. Parece que rebanho é uma coisa que eles entendem bem desse negócio de rebanho, então eles ficaram pensando que todo mundo é rebanho. Só que não é assim, você pagou-se com vidas. Eu acredito que cada pessoa aqui que está assistindo, vocês mesmos, tem uma pessoa conhecida que, infelizmente, faleceu por conta desse. Isso é uma coisa muito séria, né? Isso impactou na vida de muita gente. Eu tenho amigo de infância, entendeu? Pessoas conhecidas, né? Eu acho que todo mundo tem, entendeu? Isso é um desastre. E com relação às medidas estaduais, aí, como o doutor Arruda Bastos estava colocando, ele está muito correto. Olha, veja só, nós estamos falando, eu não sou médico, tá certo? O doutor Arruda pode me corrigir. Mande brasa aí, doutor Arruda, à vontade aí, se eu quiser me corrigir, me corrija se eu estiver falando alguma besteira aqui. Mas vírus, Ibiapina, ele serve para isso, ele serve para se reproduzir. Né? O vírus, ele vive disso, ele espera um hospedeiro para ele poder ser a vida do vírus, qualquer vírus. Né, doutor? O vírus, ele existe para se reproduzir. Então, assim, a gente tem que ter... É muito importante essa história toda também, infelizmente por um motivo ruim, mas para a gente poder ampliar os canais de comunicação para que a gente possa falar sobre políticas de saúde, política de saúde coletiva, né? A gente se vê como pessoas, como uma coletividade, e que a saúde ela deve ser tratada desta maneira, né? Deve ser abordada por este caminho, né? Então, o vírus, ele é um vírus como esse, por exemplo, ele é a prova disso, é a prova da necessidade da existência de um sistema de saúde como o SUS, cuja base é a reforma sanitária e a saúde coletiva,
né? Porque foi, de qualquer maneira, contra este genocida aí, foi o SUS que conseguiu fazer isso. É essa lógica que não existe. Vocês podem ver, é curioso a gente falar sobre isso, você pode ver que em países, digamos assim, mais ricos do que o Brasil, eles estão tendo uma dificuldade enorme de vacinar as pessoas. Na Alemanha, na França, na Áustria, por exemplo, eles estão meio que vacinando as pessoas à força, né? Se a pessoa não for vacinada, ela paga uma multa, né? Então, por quê? Porque nesses países você não tem uma cultura sanitária como você tem aqui no Brasil, constituída pelo SUS, com pessoas como o doutor Arruda Bartos aí, que é um histórico, é o baluarte aí, né? A reserva aí do SUS. E não existe essa cultura, uma cultura de saúde coletiva. São poucos países no mundo que têm esse pensamento e que têm essa capacidade. Veja que o Brasil, na época que o Lula era presidente, você veja que em poucos meses se vacinou 80 milhões de pessoas contra a gripe. Eu não sei qual foi o ano, doutor, não estou lembrado aqui do ano exatamente, mas era o governo Lula. E as medidas sanitárias foram tomadas e não houve esse problema todo. Este problema não é a pandemia, não é só o vírus, não é o vírus. Nós temos algo muito pior do que o vírus no governo federal nesse momento. A pessoa que deliberadamente cria cotidianamente dificuldades para a atenção e a assistência das pessoas que, como todos, estamos sofrendo com esse vírus aí. Então, é uma reflexão que a gente tem que fazer e entender que essa pandemia não acabou, né, evidentemente. E os vírus, além deles precisarem de hospedeiros, para eles existem para isso, eles vão se criando novas cepas, entendeu? Como o doutor Arruda Bartos muito bem colocou aí. Isso é a chamada a história natural da doença, né? Isso é do próprio do vírus. Então, as pessoas, e esse é um canal importante de informação, para a gente divulgar que as pessoas têm que, obviamente, continuar usando máscara, lavando as mãos com álcool, entendeu? Isso é super importante. Tá certo? Ok, muito obrigado. Deixa eu ler aqui o nome de algumas pessoas que estão interagindo conosco. A poetisa Marlúcia Feitosa. Noite de quinta-feira. Muito obrigado para você também, Marlúcia. Ela está no Facebook. Eu quero pedir aos amigos e às amigas que, se possível, se inscrevam na TV do Habilidoso, canal do YouTube. Sabe por quê? Porque vocês vão ajudar a quem, com tanto sacrifício, faz um esforço para ajudar a transmitir informações de suma importância para a sociedade. Às vezes, o conselho de um médico, a palavra de um médico, de um cientista, de um pensador, de um psicólogo, de um psiquiatra, ajuda a refletir sobre determinada situação e evitar uma coisa maior, que é a morte. Nada deve ser pior do que a morte. É isso que estamos fazendo. O mesmo eu peço aos amigos e amigas para fazerem em relação às redes sociais do Partido dos Trabalhadores do Estado do Ceará e do Partido dos Trabalhadores de Fortaleza. O coordenador do Setorial de Saúde do Estado do Ceará, o amigo Valwick Ribeiro, fez uma pergunta, eu vou já ler, e o doutor Arruda Barros também, o Cristiano Souza, vai responder. E a coordenadora do Setorial de Saúde do município de Fortaleza é a Alexandrina Mota, que também está fazendo um trabalho no sentido de ajudar nesse sentido. E eu peço aos amigos e amigas para doarem sangue, irmãos nossos, inimigos ou não, estão precisando de sangue. É um ato de solidariedade, é muito importante doar sangue, porque pode salvar vidas. Essa é uma campanha que o PT está fazendo, e quem coordena é o Setorial de Saúde. O Valmir Ribeiro manda aqui um abraço para todos nós, está dizendo que agradece muito pela presença, mas também agradecendo, Valmir, por tudo que você tem feito.
E ele faz aqui uma pergunta e também uma sugestão. Ele diz: amigo Arruda Bastos e Cristiano Fiuza, pedimos a análise sobre a importância do controle social do SUS. Lembrando que teremos renovação dos conselhos de saúde em Fortaleza, a partir do dia 13 de março do corrente ano. Eu quero aproveitar para todos vocês que estão aqui nos acompanhando, curtindo ou comentando, dialogue com os amigos. É importante eleger pessoas comprometidas com a saúde, com a vida e com a felicidade das pessoas. Não custa nada ser cidadão. Olhar lá no Conselho de Saúde, do posto, do hospital, nos equipamentos da prefeitura, se estão gastando dinheiro direito, se estão operando direitinho, para ajudar na saúde. Vamos ver aqui. A Joana Jurema Gomes da Silva. Boa noite. Aqui no Rio de Janeiro não haverá carnaval, mas os feriados estão mantidos, doutor. Então, se está mantida, tu vai para o bar, vai para a praia, está quase no mesmo. Aí, Arruda Baixo. Defende o SUS, eu acho que é o doutor Arruda Baixo, né? É alguém que está dizendo que o doutor Arruda Baixo defende o SUS, a ciência e a vida. E a poetisa está dizendo de novo aqui, tema, a poeta, não é? A Marlúcia Freitas. Temos que ser cautelosos. É isso mesmo, temos que ser cautelosos. Muito obrigado, e depois a gente vai lendo aí mais alguns pontos. Quero abraçar aqui a minha amiga Sara Góes, a Nájila Albuquerque, minha amiga Maria, lá do município, meu Deus, eu esqueci agora, Erismar Sebastião Matias, que está agora lá no Portinho, Erismar Silva, lá nas calçadas da Itaiçá. Doutor Arruda Bastos e doutor Fiuza, o controle social. Acho que dá para responder em pouco tempo, para a gente ir para outras perguntas, mas os dois poderiam falar um pouco da importância cidadã do controle social para ajudar para ajudar a saúde se desenvolver melhor. Doutor Arruda. Sim, e com muito prazer, e foi muito pertinente, e um abração no Valmir Ribeiro, um grande abraço, Valmir. Sua pergunta foi super importante. Eu fui conselheiro de saúde durante muitos anos, e nós temos realmente que lutar para que aqueles que tenham realmente uma visão do SUS, da saúde pública, da ciência, né, entrem nos conselhos. Eu sentia muita dificuldade quanto conselheiro de saúde, porque muitas das vezes tinha um tema super importante, e o Conselho de Saúde é um dos pilares. O controle social do SUS é um dos pilares do SUS. O SUS não se sustenta sem esse pilar. Então, quando esse pilar está comprometido, tá certo? Toda a saúde pode estar comprometida. Eu vou citar aqui um exemplo que aconteceu comigo. Quando eu entrei na Secretaria da Saúde, passou assim uma semana e tal, a minha secretária chegou: doutor Arruda, o senhor tem que ir para o Conselho Estadual de Saúde, para o CESAL. Eu disse: mas por que eu tenho que ir para o CESAL? Porque o senhor é o presidente. Mas como é que eu sou o presidente? Se o Conselho Estadual de Saúde é quem vai fiscalizar o meu desempenho, vai fiscalizar minhas contas, como é que eu sou presidente de um órgão que é fiscalizador? Ele disse: não, isso não pode. Doutor, é a lei. A lei diz isso, a lei do Estado. Ele falou: então vamos conversar com o governador, eu vou conversar com o governador, e aí conversei com o governador, na época era o Cid Gomes: olha, vamos alterar essa lei, conversei na PGR, e aí alteramos a lei. Depois dessa movimentação, não tivemos mais o secretário sendo presidente do conselho. É a mesma coisa o secretário de saúde do município ser o presidente do Conselho Municipal de Saúde. Então, isso é muito importante. O Valmir lembrou esse período de dificuldade que nós passamos, em termos de pessoas que valorizem o SUS, que valorizem a ciência.
é muito importante que os conselhos estejam repletos de pessoas que defendem a democracia, que defendem a saúde pública, que defendem o SUS, que defendem as comunidades mais carentes, que conhece a sua cidade, que conhece o seu distrito, porque o conselho, assim, nós temos um conselho estadual, com representantes de diversas entidades, que esse é o conselho que assessora, que fiscaliza o desempenho do gestor estadual. Existem os conselhos municipais, que, da mesma forma, têm ação nos municípios. E aí, mais importante ainda, tem que ter representantes de diversos setores, de diversos distritos daquela cidade. Mas existem os conselhos locais de saúde, super importante, que é aquele conselheiro do postinho de saúde, que é aquele conselheiro lá do pequeno hospital, que é aquele conselheiro daquele hospitalzinho maior. Então, isso são as instâncias do controle social. Além disso, tem as conferências de saúde. Então, nós temos que fortalecer os conselhos e fortalecer as conferências de saúde. Se nós formos rever a história, tá certo, do surgimento do SUS, aí a luta pela reforma sanitária, até chegar nas conferências, todos sabem o papel que o controle social teve, que as conferências tiveram, para o surgimento do SUS. E aí nós podemos lembrar de Sérgio Aroca e grandes outros sanitaristas que lutaram pela saúde pública. Então, super importante. Eu acho que os partidos que são democráticos, os partidos que são progressistas, os partidos que são de esquerda, têm que ficar muito atentos nesse período, tá certo? E incentivar que as pessoas elas se capacitem e que elas participem, tá certo, dos conselhos. Façam tudo possível para participar dos conselhos. E que, se em alguma cidade o conselho for pelego, por causa do prefeito ou por causa do secretário, que isso seja denunciado e seja modificado e seja resolvido. Porque o grande problema é que, muitas das vezes, um prefeito municipal ou um secretário municipal de saúde coloca pessoas vinculadas àquela corrente política, normalmente reacionária, tá certo? Para fazer vistas grossas com a gestão municipal. E aí, não tendo quem fiscalize, tá certo? Não tendo quem cobre, quem sofre é exatamente a população. Então, super importante, Valmir, que eu acho que nós devemos, até esse período, ficar super atentos e mobilizar a nossa sociedade, mobilizar os nossos camaradas, mobilizar os nossos companheiros, para que eles possam participar dos conselhos municipais, estadual e os locais de saúde. Doutor Adalberto, muito obrigado. E eu acho que o senhor falou tão bem que eu vou aproveitar melhor aqui o doutor Cristiano. Eu vou só pedir que ele, na condição intelectual dele, ele possa só aconselhar, mas eu quero ganhar tempo. Quero pedir que ele faça um aconselhamento às pessoas, porque o exemplo é muito importante, no sentido das pessoas ajudarem na questão do controle social. Mas, doutor Cristiano, eu lhe pergunto, o senhor dá um pouquinho de sua opinião. A CPI da pandemia, ela mostrou de forma muito clara, muito objetiva, muito didática. Virou, inclusive, um reality show, porque todo mundo assistia. E todo mundo achava bom quando o doutor Otton, que é o médico, desmoralizava essa canalha que está aí. Essa ignorante do Ceará, aqui do estado do Ceará. Esse Pazuello, esse cara é um cavalo, um idiota. O doutor Otton perguntou o que era um protozoário. No tempo que eu estudava, doutor Arruda e doutor Cristiano, a gente tinha a alfabetização, né? Aí entrava no estudo primário, que ia até a 8ª série, e depois era primeiro e segundo grau, e depois... Não, era o primeiro grau, ia até a 8ª, e depois a primeira série, a segunda e a terceira série, que era o segundo grau. Quando eu fazia
E eu ainda tenho esse livro aqui em casa. O segundo ano primário, na parte de ciência, tinha os vírus, protozoários, não sei o quê, mais ou menos a composição desses antígenos. O Pazuello não soube explicar o que era um protozoário. Um moleque disse ao vivo que ele obedecia o que o chefe dele mandava fazer. E a CPI desnudou a incompetência, a maldade e a brutalidade e a ignorância desta gente que assaltou o país e foi responsável por milhares de mortes. Então, eu queria um pouquinho da sua opinião e qual as possibilidades dessa CPI poder, inclusive, levar essa gente a ser responsabilizada. Com o senhor, doutor Cristiano. Pronto. Vocês estão conseguindo me escutar? Porque aí minha imagem travou, mas vocês conseguem me escutar, não é? Sim, estamos escutando. Pronto, voltou aqui. Vamos lá. Primeiramente, eu fui conselheiro de saúde 2 vezes e eu queria só repetir aqui uma frase do grande sanitarista Jair Nilson Paim, que ele falou lá no Congresso em Olinda, em Recife, 2009. Ele disse que se o controle social aparecesse no Jornal Nacional, né, aparecesse alguma propaganda do controle social em grandes canais de televisão em horário nobre, essa realidade de saúde ela já tinha mudado, pelo menos um pouco, há muito tempo. Então, eu quero só colocar essa frase da importância do que é o controle social, que ele é uma questão de mentalidade. É de você também se sentir fazendo parte do SUS. É de você sentir-se também numa posição de que você pode interferir. Você não é só um usuário, você é cidadão. Você participa politicamente, e aí retomo o que eu falei no começo, de que o SUS, vindo da reforma sanitária, com o pensamento da saúde coletiva como base epistemológica desse processo, ele é fundado num princípio da democracia. Então, seria natural, e isso não é uma coisa que acontece aí no mundo, é uma das diferenças que o SUS coloca no pensamento sanitário mundial, é essa capacidade que o cidadão tem de intervir nesse processo. E é o que muita gente não sabe, por isso que, concordando com o que o Jair Nilson Paim colocou, o controle social ele deveria ser divulgado nos grandes canais de comunicação. As secretarias de saúde, municipais, estadual, governo federal, deveria fazer, do mesmo jeito que tem campanha para o sujeito votar, por que não tem campanha para o sujeito participar do seu Conselho Municipal de Saúde, não só com relação à saúde, à educação e outras áreas, à assistência, porque todas têm conceito. A Constituição de 88, ela nos possibilitou esse processo, né, de participação. É uma Constituição cidadã. Ela promove a inclusão do sujeito não só como um sujeito passivo, mas como um sujeito ativo nos vários processos democráticos que ela prevê. Então, é de fundamental importância que as pessoas, quem quiser, quem se interessar, faça parte do conselho, começando pelo conselho do seu posto de saúde, para você criar uma cultura. O SUS, ele, além de outras coisas, ele ainda serve para isso, para incutir na cabeça das pessoas uma cultura democrática, que é o que falta ao brasileiro médio. O brasileiro médio é muito, às vezes, muito dependente de chefes, de tiranos, de pessoas que mandam, né? Assim, o brasileiro médio ele tem que aprender mais a ser autônomo e a participar mais da política, da boa política brasileira, né? Biapino, com relação a esse outro ponto, só retomando o que você tinha colocado, né? Só você tinha... Agora me fugiu aqui. Sim, eu falei da CPI, certo, da Covid-19, que eu falei que foi muito didática, muito objetiva, e a sua opinião, e sabendo ainda se realmente aquilo, o resultado da CPI, todo
o conteúdo, a substância de todas aquelas provas claras e objetivas, poderá responsabilizar essa canalha que matou milhares de pessoas do Brasil? Perfeito. Eu espero que sim. Só que eu não sei como é que vai, acho que ninguém sabe exatamente como é que vai terminar esse processo. Eu espero que sim, claro, que esse cara seja punido, inclusive internacionalmente, que a Corte de Haia puna essa pessoa, que eu não posso falar os adjetivos aqui, senão a live cai. Mas, assim, uma outra coisa, Joaquim, que eu quero colocar assim, em relação àquela questão que você colocou, é o seguinte, eu quero deixar isso aqui bem claro, né, que é o seguinte: o negacionismo, ele é um instrumento de reengenharia social. Eu quero que isso fique bem claro. O negacionismo, ele não é, se vocês prestarem atenção, não é só em relação ao coronavírus que esse pessoal faz. O negacionismo é um instrumento de governo. Ele é uma forma de você perpetuar as fake news que aconteceram antes das eleições, é uma forma de você perpetuar isso e tornar isso uma forma de governo das pessoas, é até uma forma de governo inconsciente. Porque você está negando a verdade, você está negando a ciência, isso abre espaço para o negacionismo e a ignorância, que são justamente aonde o bolsonarismo ele consegue reinar. Então, se você for prestar atenção, todo santo dia existe uma ação ou várias ações de negacionismo do governo Bolsonaro em todas as áreas. Veja que nas eleições, só para citar um exemplo aqui de uma outra área, eles diziam que o nazismo era de esquerda. Não é? Imagina só uma coisa dessas. Então, o negacionismo, para além de ser uma questão que prejudica, o negacionismo, para além de ser uma questão que prejudica a saúde, ele é mais do que isso. Ele não é só uma questão, ele é um instrumento de governo. O Bolsonaro, ele governa o Brasil pelo negacionismo. Ele precisa do negacionismo para poder cegar as pessoas, colocar um véu e que essas pessoas questionem as autoridades, sem exceção, as autoridades todas. Ele serve a um instrumento para você tirar o poder de quem tem a razão e abrir espaço para pessoas que falam coisas mais loucas do mundo, essas pessoas passarem a ter razão. Então, o governo, esse governo atual, ele se sustenta por meio do negacionismo. Isso não é uma questão de incompetência. Eles sabem o que estão fazendo. Isto é programático. Isso não é questão de... Eles não estão fazendo isso porque eles são incompetentes, não. Eles não estão fazendo isso porque eles não sabem o que devem fazer. Eles estão fazendo isso de propósito, porque assim eles governam, produzindo ignorância e dúvida em relação às autoridades, tá certo? Em relação à ciência. Quanto mais gente, veja só, quanto mais gente tiver desacreditando a ciência e as autoridades, melhor para eles. Então, o negacionismo é um instrumento de governo desse governo genocida do Bolsonaro. Muito bem. Doutor Arruda Barros, nós temos aí apenas 4 minutos e eu deixo o senhor à vontade para o senhor escolher o tema que o senhor gostaria de falar nessa sua participação final aqui do nosso programa do Setorial de Saúde do Partido dos Trabalhadores. E peço aos amigos e amigas que compartilhem, curtam e comentem o nosso programa para ele se espalhar no meio do mundo. Mais veloz do que o vírus, do que as mentiras. E também se inscrevam na TV do Habilidoso, canal do YouTube, e também no TV do PT, do canal do YouTube. Doutor Arruda. Eu vou aproveitar, Ibiapina, e falar da nossa entidade, da Associação Brasileira de Médicas e Médicos pela Democracia, e conclamar que todos os médicos que tenham essa visão de defender a democracia, de lutar por uma saúde pública melhor,
de defender o SUS, de defender a vida, que procure contato com a nossa entidade. Essa nossa entidade é nacional, ela começou no Ceará, mas hoje ela está em todo o Brasil. Nós vamos ter um segundo congresso, o primeiro congresso aconteceu aqui há 2 anos atrás, na sede da OAB, e agora nós vamos realizar o nosso segundo congresso. Inclusive, no segundo, nós começamos com 11 estados, e agora já estamos chegando a mais de 20 estados. Mas aqueles colegas que pretendam lutar ao nosso lado, nós precisamos realmente de apoio. Nós entramos nessa pandemia em luta com pessoas muito poderosas. Nós confrontamos o Conselho Federal de Medicina. Nós chegamos a pedir a renúncia ou a prisão do presidente do Conselho Regional de Medicina e toda a sua diretoria. Isso não é fácil. Um médico que é registrado no Conselho Federal de Medicina, no Conselho Regional de Medicina também, que tem o seu CRM, falar exatamente isso, que o nosso conselho é também genocida. Nós tivemos essa coragem de lutar contra todos esses ministros e pedir, inclusive, prisão deles todinhos, o afastamento deles. Agora, no Queiroga, a mesma coisa. Então, o apelo que eu faço é que eles médicos, eu sei que existem muitos profissionais de saúde também, nós vamos ampliar, inclusive, a nossa entidade para outras categorias, tá certo? Ela é só o início, porque quando a nossa entidade surgiu, era naquela época que todo mundo era coxinha, todo médico era coxinha, todo médico era reacionário, depois todo médico virou bolsominion e ninguém era progressista. Né? Tinha médico que tinha até assim, cuidado de dizer o que pensava, e a nossa entidade veio exatamente para dar guarida a essas pessoas, dizer, não, venha, que a união faz a força e vamos levar isso numa onda. Hoje nós lutamos com todos esses grupos reacionários. E lutamos contra o Sindicato dos Médicos do Estado do Ceará, que é reacionário. Lutamos ao lado do Conselho Regional do Ceará, que não é tão reacionário, embora existam alguns, mas ele tem um comportamento que é um pouco mais voltado para a ciência, sem dúvida, do que o Conselho Federal de Medicina. Então, eu queria só apelar. E aí, dizer para as pessoas que se unam aos partidos, se unem a eventos como esse aqui, compartilhem. É importante o setorial de saúde de todas as instâncias, de todas as categorias. Nós temos que aproveitar esse ano, que é um ano de uma mudança de chave. Nós não podemos permitir ou sonhar que esse governo continue, ou muito menos que venha um outro governo similar a esse, que foi só uma mudança aí que fizeram, dar uma outra cara, mas é a mesma coisa. Tá certo? Nós temos que lutar exatamente para ter uma mudança total na nossa política. E nada melhor do que, juntos, nós nos associarmos, filiarmos aos partidos, disputarmos as eleições, disputarmos os conselhos, disputarmos os sindicatos. Vamos retomar aquilo que é a nossa posição. Então, eu deixo aqui, nesse final, esse alerta. E, para finalizar mesmo, além de agradecer o convite, dizer que muito satisfeito quando sou convidado, aqueles cuidados com a pandemia, vamos incentivar a vacinação das crianças, e aí nós temos um papel importante de catequizar aquele familiar que ainda está em dúvida se vacina seu filho, o professor incentivar nas escolas que as crianças se vacinem, explicar nas escolas que as vacinas são aplicadas desde que a criança nasce, a criança já sai da maternidade com 2, 3 vacinas, que toma não sei quantas vacinas no primeiro ano, no segundo ano de vida, que essas vacinas não tem nada, que nunca ninguém questionou vacina, nunca a vacina foi alvo de nenhum questionamento, muito pelo contrário, e que nós temos que vacinar as crianças também, e se as vacinas forem autorizadas para criança a partir de 6 meses, que elas também sejam vacinadas, porque só assim vamos conseguir evitar que o vírus, como foi dito aí, foi muito bem dito pelo Cristiano, o vírus, para ele se multiplicar, ele tem que estar dentro da célula de alguém. Ele não sobrevive fora. Para ele se multiplicar, ele tem que estar dentro de uma célula. E se todos se vacinarem, ele não tem como ter esse ciclo. Ele não pode, ele não consegue ter êxito
na sua multiplicação, e aí é que as pandemias se acabam, quando não tem mais hospedeiro para hospedar os vírus, e eles se extinguem, ou ficam só levando aqui a colar um surto, tá certo? Não uma pandemia, mas uma epidemia localizada, que com medidas sanitárias de bloqueio, de máscaras, de isolamento, você consegue vencer. Um abração para vocês, vamos à luta, e eu tenho fé que nós vamos ficar muito felizes a partir agora de outubro desse ano, com uma mudança total e uma esperança de que em 2023 as coisas voltem ao seu rumo natural e a ciência vença. Certo, doutor Arruda Bastos. É o que todos nós esperamos. E não basta esperar, é preciso fazer alguma coisa. Nós aqui estamos fazendo e tem muita gente fazendo. Uns fazem mais, outros fazem menos. Mas os que estão fazendo merecerão no futuro glória eterna porque defenderam a vida. Ao contrário dos mentirosos, oportunistas, vagabundos e tiranos, que são inimigos perpétuos da vida. E o Eresmar Silva, setorial de saúde do PT de Itaiçaba. Olha aí, doutor Arruda, tem um lá de Itaiçaba. Está saudando. Olha, fala de saúde para todos e para todas. E o próprio Eresmar está dizendo aqui, a população idosa está sofrendo muito diante da carestia e da ausência da ausência de políticas públicas no país para assegurar condições dignas de vida. Portanto, isso aí é uma grande verdade. O idoso, ele realmente sofre muito, principalmente quando o governo é ruim. Valmir Ribeiro, parabéns à Associação Brasileira de Médicos e Médicas pela democracia, na pessoa do companheiro Arruda Bastos, pela luta e pela defesa do SUS e da democracia. Estamos juntos, doutor Arruda Bastos. Nossa gratidão ao companheiro Cristiano Fiuza pela sua militância em defesa do SUS integral e 100% público. Essa deve ser uma luta de todos nós. Eu queria terminar o nosso programa agradecendo, em nome do Setorial de Saúde do Estado do Ceará e também do Setorial de Saúde Municipal, ao doutor Arruda Bastos, ao doutor Cristiano Fiuza. Os dois são professores. O senhor é professor da Anhanguera, professor? Ateneu. Ateneu, perfeitamente, Ateneu. Desculpa. Foi bem, vocês nem precisavam estarem aqui. Eu preciso, eu não tenho nem plano de saúde. Então, eu preciso do SUS, porque se eu ficar doente, eu não tenho onde buscar saúde. Vocês não precisam disso. Então, eu acredito que vocês e outras pessoas que vêm aqui, vêm por amor. Portanto, vocês são os melhores. E temos também uma poetisa. Hoje a gente está chamando de poeta, né? A gente está chamando de poeta. De apenas eu queria só fazer uma correção, um pequeno detalhe, só para lembrar que todos nós usamos o SUS, todos nós dependemos do SUS. Talvez você tenha falado da assistência, mas, por exemplo, eu também não tenho plano de saúde e já fui muito bem atendido, eu e meu filho, por exemplo, meu filho pequeno, na UPA. Já fui várias vezes à UPA, meu filho também foi atendido, e a UPA é SUS. Mas fora a assistência, Ibapina, quando você vai em qualquer restaurante, quando você vai comer, está ali a vigilância sanitária. E a vigilância sanitária é SUS. Então, todos nós somos usuários do SUS, mesmo que a gente pense que não é. Obrigado aí pelo... Que legal e que extraordinária informação, né? Extraordinária informação e lembrança. Bom, a poeta é a Marlúcia Freitas. O poeta é também um ser extraordinário, porque ele vê e diz de forma fácil a realidade. Nós estamos em março, mas em janeiro passado nasceu lá em Cuba José Martí, nasceu no dia 28 de janeiro. A Casa de Amizade Brasil-Cuba do Estado do Ceará e várias no Brasil e do mundo fizeram
homenagem a esse escritor, a um dos libertadores da América, e que morreu lutando pela independência de Cuba. Então, doutor Arruda Bastos e doutor Cristiano, e amigos e amigas, e poetisa Marluce, você que é poeta, parabéns, muito obrigado, nos ajude a multiplicar aqui o nosso trabalho. Eu vou terminar dedicando esse verso do José Martí. Disse ele, abre aspas, tiene el leopardo um abrigo em su monte seco e pardo. Eu tenho mais que o leopardo, porque tenho um bom amigo. Então, todos nós temos muito bons amigos, militando na educação, na saúde e em várias áreas para construir o bem comum. A todos esses, glória eterna. Boa noite e um esperançoso amanhecer.